Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Lucas gravando mais um vídeo para vocês aqui. E hoje, como prometido, vim trazer para vocês as respostas da tag bíblica que eu fiz aí no canal. Se você não me conhece, já deixa aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E deixa muito like para mim nesse vídeo aqui. Se você aí, como eu falei, se você ler a Bíblia, você vai saber as respostas, ia saber. Teve pessoas que respondeu, teve pessoas ainda que não respondeu, mas eu vou estar deixando para vocês aqui no canal, tá bom? Para vocês estarem lá responder. Não precisa nem pesquisar, galera. As perguntas são muito fáceis mesmo, e com certeza vocês iam saber, tá bom? E eu vou estar lendo as perguntas novamente para vocês e já vou estar dando a resposta, e também vou estar deixando aonde está escrito, se depois você quiser conferir aí na sua Bíblia, tá bom? Vou estar falando aí o capítulo onde está escrito, tá bom? Então é só uma aqui que eu não coloquei o versículo, mas aí você dá uma procuradinha aí que você vai achar, tá bom? A primeira pergunta era a seguinte: quantas pedras Davi pegou para enfrentar o gigante Golias, tá? São 5 pedras, tá? Ele pegou 5 pedras, mas apenas com a primeira pedra ele já conseguiu enfrentar o gigante. Mas ele pegou 5 pedras, e essa história está escrita lá em Samuel, tá? Eu não coloquei o versículo, esqueci de colocar o versículo aqui, mas é em 1 Samuel, tá? Você vai lá em 1 Samuel na sua Bíblia, e aí você vai encontrar a história aí do que Davi enfrentou Golias, tá bom? Daí você dá uma procuradinha lá que você vai achar, porque é muito facinho de achar. A segunda pergunta é: quem era filho de Davi? E a resposta certa é Salomão, tá bom? Salomão era o filho de Davi. Essa história você pode achar lá em Mateus, no versículo 1, no versículo 1, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, e também lá em Lucas também relata, no capítulo 2, no 4, versículo 4, capítulo 2, versículo 4 de Lucas, tá? Então em Mateus você acha no capítulo 1, no versículo 1, e também você tem uma parte em Lucas 2, 4, tá bom? Você vai achar aí a história de quem era filho de Davi, tá bom? A terceira pergunta: quantos filhos tinha Noé? E a resposta certa: Noé tinha 3 filhos, tá? Noé tinha 3 filhos. E essa você vai encontrar em Gênesis 10, tá? Gênesis 10 vai estar falando aí dos 3 filhos de Noé. Então, se você quiser saber da história de Noé, você vai encontrar em Gênesis, tá bom? Gênesis 10, vai lá e dá uma olhadinha na história dos filhos de Noé. A quarta pergunta: quem que chamou Jesus dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Foi o cego Bartimeu, galera, tá? Tem outro também que também falou, mas o principal aí que a Bíblia nos conta foi o cego Bartimeu, tá? E essa história está escrito lá em Marcos 10, no capítulo 10, versículo 46 ao 52, tá? Aí você vai ver aí a história onde o cego Bartimeu chamou Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tá bom? Foi o cego Bartimeu aí, que é o que a Bíblia nos conta. A quinta pergunta: quem foi lançado na cova dos leões? Foi Daniel, galera. Daniel, foi ele que foi lançado lá na cova dos leões. E se você quiser saber um pouquinho mais dessa história, tá em Daniel 6:22, capítulo 6, versículo 22, tá escrito aí a história onde Daniel foi lançado na cova dos leões, tá bom? E a última pergunta: quem era o bebê que foi encontrado no rio Nilo? E foi Moisés, galera. Moisés que foi lá, ele foi colocado num cesto, né, e foi lançado no rio Nilo, aonde a princesa encontrou Moisés
né, no Rio Nilo. E se você quiser saber um pouquinho mais da história de Moisés, quando ele foi encontrado, está em Êxodo 7, capítulo 7, versículo 14 ao 25, tá? Aí você vai conseguir ver a história certinho aí de quando Moisés foi encontrado lá no Rio Nilo, tá bom? Então lá você vai conseguir ver a história certinha de Moisés quando ele foi encontrado pela princesa no Rio Nilo, tá bom? Aí você vai lá, você vai estar vendo lá a história de Moisés, tá bom? Então, relembrando para vocês, você quer saber um pouquinho da história do gigante quando Golias lutou com ele? Tá em 1 Samuel. A segunda, que a resposta é Salomão, está em Mateus e Lucas. A terceira, 3 filhos, que eram os filhos de Noé, está em Gênesis 10. A quarta, que é o cego Bartimeu, você encontra em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. A terceira, que é Daniel, você encontra em Daniel, capítulo 6, versículo 22. E o Moisés, que é a última pergunta, está no capítulo 7 de Êxodo, capítulo 7, versículo 14 ao 25, tá bom? Então você vai lá e dá uma lidinha aí para você entender a história de todos eles, tá bom? Então é isso. Se você gostou, já deixa mais ideias de tag aqui no canal. Qual tag que você quer ver aqui no canal? Ainda é uma tag, pode ser tag repetida, não tem problema, porque daí eu trago ela atualizada para vocês, tá bom? Então é isso, tamo junto, falou, valeu, fui, tchau, tchau, galera.